Milionário reconhece mendiga no mercado. Era o amor de sua vida. O que ele fez surpreendeu a todos. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você não perderá nenhuma das histórias surpreendentes e emocionantes que preparamos especialmente para você. No coração de São Paulo, onde os arranha-céus se erguiam como gigantes de vidro e aço, vivia André Viana, um homem que aos 35 anos havia conquistado o mundo empresarial. Dono de uma rede de lojas que se estendia por todo o país, André era a personificação do sucesso brasileiro. Seu nome aparecia nas capas de revistas de negócios e seu rosto era reconhecido em cada esquina da metrópole. Naquela manhã, como tantas outras, André acordou em sua cobertura de luxo, com vista panorâmica para a Avenida Paulista. O sol nascente banhava a cidade em tons dourados, um espetáculo que qualquer um consideraria digno de admiração. No entanto, para André era apenas mais um dia. Ele se levantou da cama king size, seus pés descalços tocando o frio mármore italiano. Caminhou até a janela panorâmica e observou a cidade que se estendia diante dele. Carros minúsculos se moviam como formigas nas avenidas e as pessoas começavam sua jornada de trabalho. Todos com um propósito, todos com uma meta. André suspirou, sentindo um peso no peito que nem mesmo sua fortuna podia aliviar. "O que mais posso desejar?" Perguntou-se em voz alta, sua voz ecoando no quarto vazio. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Casas, carros de luxo, viagens ao redor do mundo. E, no entanto, algo faltava. Dirigiu-se ao banheiro, onde se olhou no espelho. O reflexo lhe devolveu a imagem de um homem bonito, de feições marcadas e olhos cor de avelã que um dia haviam brilhado com ambição. Agora, esses mesmos olhos pareciam apagados, como se tivessem perdido seu brilho. Enquanto se barbeava, sua mente vagou para o passado, para os dias em que vivia em um bairro marginal da cidade. Lembrou-se de sua mãe, Helena, trabalhando incansavelmente para sustentar ele e sua irmã, Sofia. As imagens de sua infância apareceram como flashes. O pequeno apartamento de 2 quartos, os jantares escassos, os sapatos gastos. André sacudiu a cabeça, afastando esses pensamentos. Ele havia prometido a si mesmo nunca mais voltar àquela vida, e tinha conseguido. Mas a que custo? Ele se vestiu com um terno feito sob medida, amarrou a gravata de seda e calçou sapatos italianos que custavam mais que o salário mensal de muitos de seus funcionários. Era a armadura com a qual enfrentava o mundo, a imagem do sucesso que todos esperavam ver. Desceu até a garagem do edifício, onde seu motorista, Roberto, o esperava ao lado de um luxuoso sedã preto. "Bom dia, Sr. Viana", cumprimentou Roberto com um sorriso respeitoso. "Bom dia, Roberto", respondeu André, seu tom cordial mais distante. "Para o escritório, por favor." Durante o trajeto, André revisou seus e-mails e a agenda do dia. Reuniões com investidores, revisão de relatórios financeiros, um almoço com potenciais sócios. A rotina de sempre. Enquanto o carro deslizava pelas ruas da cidade, André observava através da janela com película o movimento da vida cotidiana. Viu um casal jovem rindo, enquanto compartilhava um café em uma calçada. Um grupo de crianças correndo para a escola, um idoso passeando tranquilamente com seu cachorro. Cenas de uma vida simples que, por alguma razão, lhe provocaram uma pontada de inveja. Ao chegar à imponente torre de escritórios onde ficava a sede de sua empresa, André foi recebido com reverências e cumprimentos respeitosos. Caminhou pelos corredores com passo firme, consciente dos olhares que o seguiam. Admiração, respeito, talvez até medo. Mas havia alguém que realmente o conhecia. Em seu escritório, uma vista panorâmica da cidade o recebeu. Sentou-se em sua poltrona de couro e ligou o computador. Antes de mergulhar no trabalho, seus olhos pousaram em uma pequena fotografia emoldurada em sua escrivaninha. Era a única concessão que se permitia ao seu passado. Uma imagem dele e sua mãe, tirada no dia de sua formatura na universidade. Helena sorria orgulhosa, seus olhos brilhantes de lágrimas de felicidade. André, mais jovem e com um sorriso genuíno, segurava seu diploma. Foi o último momento verdadeiramente feliz que se lembrava. "Mãe", murmurou, tocando suavemente a moldura. "Eu consegui. Tenho tudo o que sempre sonhamos,
Mas por que me sinto assim? O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos. Sr. Viana, sua primeira reunião está para começar, anunciou sua assistente. André respirou fundo, recompondo-se. Obrigado, vou em um momento, respondeu sua voz, recuperando o tom seguro e autoritário que todos esperavam dele. Levantou-se, ajustou seu terno e dirigiu-se à sala de reuniões. Enquanto caminhava, repetia mentalmente os números e estratégias que apresentaria. Ele era bom nisso, o melhor. Havia construído um império do zero, superando obstáculos que teriam derrotado qualquer outro. Na sala de reuniões, um grupo de executivos o esperava. André entrou com a confiança de um líder nato, pronto para mais uma jornada de negociações e decisões que movimentariam milhões. Mas no fundo de sua mente, uma pergunta persistia. Isso era realmente tudo o que a vida tinha a oferecer? A reunião transcorreu como tantas outras. André conduziu a discussão com maestria, sua mente aguçada analisando cada detalhe, cada proposta. Os presentes o olhavam com uma mistura de admiração e cautela. Ele era conhecido por sua brilhante capacidade nos negócios, mas também por sua frieza ao tomar decisões difíceis. Enquanto falava de expansões e projeções financeiras, uma parte dele se sentia desconectada. As palavras fluíam de sua boca com a facilidade de anos de prática, mas seu coração não estava nelas. Ele se perguntava se mais alguém naquela sala se sentiria igual, se sob aqueles ternos caros e sorrisos ensaiados, haveria outros corações vazios. Ao terminar a reunião, André voltou ao seu escritório, afrouxou a gravata e se deixou cair em sua poltrona. Olhou pela janela, observando a cidade que se estendia diante dele. Ele havia conquistado esse mundo, mas a que preço? Lembrou-se das palavras que sua mãe costumava dizer. O sucesso, meu filho, não se mede em reais, mas em sorrisos. Naquele momento, André percebeu que não se lembrava da última vez que havia sorrido genuinamente. Tomou uma decisão impulsiva. Precisava sair, se afastar daquele mundo de vidro e aço, nem que fosse por algumas horas. Ligou para sua assistente e cancelou seus compromissos para o resto do dia. Vou sair, informou a Roberto quando desceu até a garagem. Pode tirar o dia de folga. Eu vou dirigir. Roberto o olhou surpreso. Tem certeza, Sr. Viana? André assentiu. Preciso de um pouco de ar fresco. Subiu em seu carro pessoal, um esportivo que raramente usava, e saiu para as ruas da cidade. Não tinha um destino em mente, só queria se perder no trânsito, ser mais um na multidão. Enquanto dirigia, seus pensamentos vagavam. Pensava no menino que tinha sido, nos sonhos que tinha, nas promessas que havia feito a si mesmo. Será que realmente havia cumprido essas promessas? Sim, tinha escapado da pobreza, tinha construído uma vida de luxo e conforto. Mas era feliz? Sem perceber, se encontrou no bairro onde havia crescido. As ruas estreitas, as casas modestas, as crianças brincando nas calçadas. Tudo continuava igual, como se o tempo tivesse parado. Estacionou o carro e caminhou pelas ruas de sua infância. Cada esquina guardava uma lembrança. A mercearia onde comprava doces com as moedas que sua mãe lhe dava, o campinho de futebol improvisado onde jogava com seus amigos, a escola onde havia sonhado com um futuro melhor. Parou em frente a um prédio de apartamentos deteriorado. Ali havia morado. Olhou para a janela do terceiro andar, lembrando-se das noites em que ficava acordado estudando à luz de uma vela porque não podiam pagar a conta de luz. Um nó se formou em sua garganta. Havia jurado nunca voltar. E, no entanto, aqui estava. O que estava procurando? Redenção? Conexão com seu passado? Continuou caminhando, perdido em seus pensamentos, até que chegou a um pequeno mercado local. Decidiu entrar, movido por uma nostalgia que não podia explicar. O cheiro de frutas frescas e especiarias o transportou instantaneamente para sua infância. Enquanto percorria os corredores, pegando produtos aleatoriamente, algo chamou sua atenção. Uma figura no corredor de enlatados. Uma mulher visivelmente cansada e maltrapilha lutava para alcançar uma lata na prateleira superior. André se aproximou para ajudar, mais por instinto do que por decisão consciente. Quando a mulher se virou para agradecer, seus olhares se cruzaram. O tempo pareceu parar. André sentiu que o chão se movia sob seus pés.
Aqueles olhos, ele os reconheceria em qualquer lugar. Eram os mesmos olhos que o haviam perseguido em seus sonhos por anos. Marina? Sussurrou, sua voz mal audível. A mulher o olhou confusa por um momento, e então o reconhecimento iluminou seu rosto cansado. André, é você? Naquele instante, naquele humilde mercado de bairro, dois mundos colidiram. O passado e o presente se fundiram em um olhar, e André soube que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O tempo pareceu congelar naquele corredor do mercado. André e Marina se olhavam fixamente, como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido. Ela, com suas roupas desgastadas e o cabelo descuidado, era apenas uma sombra da jovem vivaz que André lembrava. Ele, vestido com seu terno caro, representava tudo o que ela nunca chegou a ser. Marina, repetiu André, desta vez com mais certeza. Não posso acreditar. Depois de tantos anos, ela esboçou um sorriso tímido, seus olhos refletindo uma mistura de alegria e vergonha. André, olhe para você. Mudou tanto. Um silêncio incômodo se instalou entre eles. Havia tanto a dizer, tantas perguntas a fazer, mas nenhum sabia por onde começar. Finalmente, André quebrou o silêncio. Que tal tomarmos um café? Tem uma cafeteria aqui perto, se não me engano. Marina hesitou por um momento, olhando para a lata que ainda segurava em suas mãos. Eu não sei se deveria. André notou seu desconforto e, num gesto impulsivo, pegou a lata de suas mãos. Eu convido, pelos velhos tempos. Algo em seu tom, talvez um eco da camaradagem que uma vez compartilharam, convenceu Marina. Ela assentiu levemente e juntos se dirigiram ao caixa. André pagou pelas compras de ambos, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes que notavam o contraste entre sua aparência e a de Marina. Saíram do mercado e caminharam em silêncio até a cafeteria. Era um lugar pequeno e acolhedor, com mesas de madeira e o aroma de café recém-feito pairando no ar. Sentaram-se em uma mesa afastada, buscando um pouco de privacidade. 2 cafés, por favor, pediu André à garçonete. Então, voltando-se para Marina, perguntou: quer comer alguma coisa? Ela negou com a cabeça. O café está bom, obrigada. Outro silêncio se instalou entre eles. André observava Marina, notando as linhas de preocupação em seu rosto, o cansaço em seus olhos. O que tinha acontecido com ela? Como tinha terminado assim? Então, começou André tentando quebrar o gelo. O que você tem feito todos esses anos? Marina soltou uma risada amarga. Nada que valha a pena contar. Nem todos tivemos a sua sorte, André. Suas palavras o atingiram como um soco. Sorte? Era assim que ela via seu sucesso? Não foi sorte, Marina. Trabalhei duro para chegar onde estou. Eu sei, respondeu ela, suavizando seu tom. Você sempre foi o mais inteligente da classe. Eu sabia que iria longe. A garçonete chegou com os cafés, interrompendo momentaneamente a conversa. André observou como Marina envolvia suas mãos ao redor da xícara quente, como se buscasse conforto em seu calor. E você? Perguntou ele com cautela. O que aconteceu depois do ensino médio? Marina tomou um gole de café antes de responder. A vida, eu acho. As coisas não saíram como eu esperava. Minha mãe ficou doente pouco depois de nos formarmos. Tive que deixar meus planos de ir para a faculdade para cuidar dela. André sentiu uma pontada de culpa. Ele tinha deixado para trás o bairro, seus antigos amigos, em sua busca pelo sucesso. Nunca olhou para trás. Nunca se perguntou o que tinha acontecido com eles. Sinto muito, disse, sem saber o que mais dizer. Marina deu de ombros. Não é culpa sua. É assim que é a vida, não é? Alguns sobem, outros descem. Mas você... como acabou? André não sabia como formular a pergunta sem soar insensível. Na rua? Completou ela, com um sorriso triste. É uma longa história. Depois que minha mãe partiu, houve problemas com a herança. Meu tio, o irmão da minha mãe, reivindicou a casa. Disse que tinha documentos que provavam que pertencia a ele. Não tive como lutar contra isso. De repente, me vi sem teto, sem dinheiro, sem nada. André ouvia, atônito. Não podia imaginar como alguém podia cair tão baixo, perder tudo. Tentei encontrar trabalho, continuou Marina, mas sem estudos universitários as opções eram limitadas. E então... bem, uma coisa levou à outra.
Antes que eu percebesse, estava vivendo nas ruas. Marina, eu não sei o que dizer. Se eu soubesse... Ela o interrompeu com um gesto da mão. Não é sua responsabilidade, André. Cada um escolhe seu caminho. Mas André não conseguia se livrar da sensação de que de alguma forma havia falhado. Ele, que tinha tanto, que havia conquistado tanto, como não pôde ajudar alguém que uma vez significou tanto para ele? Por que não me procurou? Perguntou, incapaz de conter a pergunta que queimava em sua mente. Você sabia do meu sucesso, não é? Eu poderia ter ajudado. Marina baixou o olhar, fixando-o em sua xícara de café. Pensei nisso muitas vezes. Via seu rosto nas revistas, nos anúncios, o grande André Viana, o empresário bem-sucedido. Mas como eu poderia aparecer assim nessas condições? Eu tinha vergonha. Além disso, que direito eu tinha de pedir sua ajuda depois de tantos anos? Suas palavras atingiram André com força. Lembrou-se de todas as vezes que havia ignorado pessoas na rua, convencendo-se de que não era seu problema. Quantas dessas pessoas teriam sido como Marina, orgulhosas ou envergonhadas demais para pedir ajuda? Escute, disse, inclinando-se para a frente. Sei que se passaram muitos anos e que as coisas mudaram, mas deixe-me ajudar você agora. Posso conseguir um lugar para você ficar, ajudar você a encontrar um trabalho? Marina o olhou com uma mistura de gratidão e desconfiança. André, agradeço sua oferta, mas não posso aceitá-la assim. Não quero sua caridade. Não é caridade, insistiu ele. É uma oportunidade. A oportunidade que ambos merecíamos anos atrás. Ela ficou em silêncio por um momento, considerando suas palavras. Finalmente, com um suspiro, disse: Deixe-me pensar, ok? É demais para processar de uma vez. André assentiu, entendendo que não podia pressioná-la. Tirou um cartão de sua carteira e entregou a ela. Tome, meu número está aí. Me ligue quando estiver pronta, não importa quando seja. Marina pegou o cartão com cuidado, como se fosse algo precioso e frágil. Obrigada, André. Pelo café e por se lembrar de mim. Eles se levantaram da mesa, o momento de conexão passando como um sonho fugaz. Antes de se separarem, André não pôde evitar perguntar: Onde você está ficando? Vai ficar bem? Marina sorriu, um sorriso que não chegou aos seus olhos. Sobrevivi até agora, não é? Não se preocupe comigo. Com essas palavras ela se virou e se afastou, perdendo-se entre a multidão da rua. André a observou partir, sentindo que uma parte dele ia embora com ela. Voltou para seu carro, sua mente um turbilhão de emoções e pensamentos. O encontro com Marina havia abalado os alicerces de seu mundo, cuidadosamente construído. De repente, todo o seu sucesso, todo o seu dinheiro parecia vazio e sem sentido. Enquanto dirigia de volta para seu luxuoso apartamento, André não conseguia parar de pensar em Marina, na vida que ela havia levado, nas circunstâncias que a tinham levado à sua situação atual. Perguntava-se quantas outras pessoas como ela haveria na cidade. Pessoas que uma vez tiveram sonhos e aspirações, mas que a vida havia golpeado duramente. Ao chegar ao seu prédio, em vez de subir diretamente para sua cobertura, ficou no carro, olhando para o cartão que havia dado a Marina. Será que ela ligaria? Aceitaria sua ajuda? E se o fizesse, o que isso significaria para ele? André percebeu que pela primeira vez em anos, sentia algo além do vazio ao qual havia se acostumado. Era uma mistura de emoções, culpa, compaixão, um desejo ardente de fazer algo significativo. O encontro com Marina havia despertado algo nele, uma centelha de humanidade que ele acreditava ter perdido em sua ascensão ao sucesso. Enquanto subia no elevador para seu apartamento, André tomou uma decisão. Independentemente de Marina ligar ou não, ele ia fazer algo. Não sabia exatamente o que, mas sabia que já não podia continuar vivendo como havia vivido até agora, ignorando o sofrimento ao seu redor. A cobertura, com sua decoração luxuosa e suas vistas impressionantes, de repente lhe pareceu fria e sem alma. André se aproximou da janela, olhando para a cidade que se estendia diante dele. Em algum lugar lá embaixo estava Marina, lutando para sobreviver. E havia milhares como ela. Tem que haver algo que eu possa fazer, murmurou para si mesmo. E com esse pensamento,
começou a se formar em sua mente a semente de uma ideia. Uma ideia que mudaria não só sua vida, mas as vidas de muitos outros. Os dias seguintes ao encontro com Marina foram uma montanha-russa emocional para André. Pela primeira vez em anos, ele se encontrava distraído no trabalho, sua mente vagando constantemente para a imagem de seu antigo amor do colégio, agora vivendo nas ruas da mesma cidade que ele dominava de suas torres de vidro. Em uma reunião particularmente importante com investidores estrangeiros, André se surpreendeu perdendo o fio da conversa, seu olhar desviando-se para a janela, perguntando-se onde Marina estaria naquele momento. "Senhor Viana, o senhor concorda com os termos propostos?" A voz de um dos investidores o trouxe de volta à realidade. André piscou, recompondo-se rapidamente. "Claro, mas sugiro que revisemos as porcentagens de participação no terceiro ano do projeto", respondeu, demonstrando mais uma vez porque era considerado um gênio nos negócios. Depois da reunião, sua assistente, Laura, se aproximou com preocupação. "Senhor Viana, o senhor está bem? Parece distraído ultimamente." André olhou para ela, considerando por um momento confiar em alguém. Laura havia sido sua assistente por 5 anos. Era eficiente e discreta. Se havia alguém em quem ele podia confiar na empresa, era ela. "Laura, você já sentiu que tudo o que conquistou não significa nada?" perguntou, surpreendendo-se com a vulnerabilidade em sua voz. Laura o olhou com uma mistura de surpresa e compreensão. "Senhor, acho que todos já tivemos momentos assim. Mas o senhor conquistou coisas incríveis, deu emprego a milhares de pessoas." André assentiu grato por suas palavras, mas ainda inquieto. "Obrigado, Laura. Há algo que preciso que você pesquise para mim. É um projeto pessoal." Ele deu instruções para que ela recolhesse informações sobre organizações beneficentes na cidade, especialmente aquelas que trabalhavam com pessoas em situação de rua. Laura, embora surpresa com a natureza incomum do pedido, assentiu e pôs-se imediatamente a trabalhar. Naquela noite, na solidão de sua cobertura, André se viu olhando para seu telefone, esperando uma ligação que não chegava. Havia-se passado uma semana desde seu encontro com Marina, e ela ainda não o havia contatado. A preocupação o corroía. Será que ela estava bem? Teria mudado de ideia sobre aceitar sua ajuda? Incapaz de conciliar o sono, André saiu para a varanda. A cidade brilhava abaixo dele, um mar de luzes que ocultava tanta dor e sofrimento. Ele se perguntou quantas pessoas como Marina haveria lá embaixo, lutando para sobreviver dia após dia. Na manhã seguinte, decidiu tomar medidas. Se Marina não vinha até ele, ele iria procurá-la. Afinal, conhecia os lugares que ela frequentava. Vestiu-se de maneira casual, algo que raramente fazia, e dirigiu até o bairro onde havia crescido. Passou horas percorrendo as ruas, o mercado, os parques próximos, procurando o rosto familiar de Marina entre a multidão. Foi em um pequeno parque, perto do entardecer, quando finalmente a viu. Ela estava sentada em um banco, lendo um livro gasto. Apesar de sua situação, André não pôde deixar de notar que ela ainda conservava aquela centelha de inteligência nos olhos que tanto o havia cativado em sua juventude. Ele se aproximou com cautela, não querendo assustá-la. "Marina", chamou suavemente. Ela levantou o olhar surpresa. "André", disse, fechando o livro. "Não esperava te ver por aqui." "Estava preocupado", admitiu ele, sentando-se ao seu lado. "Você não me ligou e eu..." "Desculpe", interrompeu ela. "Eu queria ligar, mas... é complicado." André assentiu, compreendendo. "Não quero pressionar você, Marina. Só quero ajudar. Deixe-me pelo menos oferecer um lugar para você ficar por enquanto. Sem compromissos, sem condições." Marina o olhou, seus olhos cheios de dúvida e esperança. "Por que você está fazendo isso, André? Passaram-se tantos anos..." "Por quê?", começou ele, buscando as palavras certas. "Porque você me fez perceber algo importante. Passei anos construindo um império, mas de que serve todo esse sucesso se não posso ajudar as pessoas que realmente precisam? Especialmente alguém que uma vez significou tanto para mim." Essas palavras pareceram tocar algo em Marina. Seus olhos se encheram de lágrimas e, por um momento, André viu a jovem por quem se apaixonara tantos anos atrás. "Tudo bem", disse finalmente. "Aceito sua ajuda, mas com uma condição.
O que for, respondeu André aliviado. Quero trabalhar. Não importa em quê, mas preciso sentir que estou ganhando essa oportunidade. André sorriu, admirando sua determinação. Isso pode ser arranjado. Na verdade, acho que tenho o trabalho perfeito para você. Naquela noite, André levou Marina a um pequeno apartamento que havia comprado anos atrás como investimento e que raramente usava. Era modesto comparado à sua cobertura, mas confortável e acolhedor. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, disse ele, entregando-lhe as chaves. Amanhã conversaremos sobre o trabalho. Marina olhou ao redor, impressionada com o gesto. Obrigada, André. Não sei como poderei te pagar por isso. Você não tem que pagar, respondeu ele. Só aproveite essa oportunidade. É tudo o que peço. No dia seguinte, André chegou ao seu escritório com uma nova energia. Chamou Laura à sua sala e explicou seu plano. Quero criar uma fundação, anunciou. Uma organização dedicada a ajudar pessoas em situação de rua, oferecendo não apenas um teto, mas também oportunidades de trabalho e educação. Laura o olhou com uma mistura de surpresa e admiração. É uma ideia maravilhosa, senhor. Como posso ajudar? Preciso que você prepare todos os documentos necessários. E também quero que você conheça alguém. Será nossa primeira funcionária e consultora. Naquela tarde, Marina chegou aos escritórios de André. Estava nervosa, mas determinada. André a apresentou a Laura e juntos começaram a planejar a estrutura da nova fundação. Você conhece em primeira mão as necessidades e desafios das pessoas em situação de rua, disse André a Marina. Sua experiência será inestimável para fazer com que este projeto realmente faça a diferença. Enquanto trabalhavam, André não pôde deixar de notar como Marina se transformava. A centelha em seus olhos crescia e sua confiança aumentava a cada ideia que contribuía. Era como se, ao lhe dar um propósito, toda a sua força interior tivesse despertado. No entanto, nem tudo eram flores. Quando André apresentou a ideia da fundação ao conselho diretor de sua empresa, encontrou resistência. Senhor, Viana, disse um dos membros do conselho, entendemos seu desejo de contribuir com a sociedade, mas não seria melhor simplesmente fazer uma doação a uma organização existente? Criar uma fundação do zero exigirá tempo e recursos significativos. André manteve-se firme. Entendo suas preocupações, mas acredito que isso é algo que devemos fazer. Não só é o certo, mas também melhorará nossa imagem corporativa e nos permitirá ter um impacto direto na comunidade. Depois de horas de debate, André conseguiu convencer o conselho. A Fundação Viana para a Reintegração Social se tornaria realidade. Naquela noite, enquanto André trabalhava até tarde em seu escritório, finalizando os detalhes do projeto, recebeu uma ligação de Marina. André, disse ela, sua voz cheia de emoção, só queria agradecer novamente. O que você está fazendo, não só por mim, mas por todas as pessoas que ajudaremos, é incrível. André sorriu, sentindo pela primeira vez em anos que estava fazendo algo verdadeiramente significativo. Obrigado a você, Marina. Você me ajudou a lembrar o que realmente importa. Enquanto desligava o telefone, André olhou pela janela de seu escritório. A cidade brilhava abaixo dele, mas agora ele a via de uma maneira diferente. Já não era apenas um campo de batalha para suas conquistas empresariais, mas um lugar cheio de possibilidades, de vidas que podiam ser transformadas. Com renovada energia, voltou ao seu trabalho. A fundação era apenas o começo. Ele sentia que, finalmente, havia encontrado um propósito que preenchia aquele vazio que havia sentido por tanto tempo. E tudo graças a um encontro casual em um mercado de bairro. O futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia brilhante e cheio de esperança. Não só para ele, mas para todas as pessoas que a Fundação Viana poderia ajudar. Era o início de um novo capítulo em sua vida. Um que prometia ser o mais gratificante até agora. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade para André e Marina. A Fundação Viana para a Reintegração Social passou de uma ideia para uma realidade tangível. Um prédio no centro da cidade foi alugado para servir como sede, e logo o local fervilhava de atividade. Marina, que havia começado como consultora, rapidamente se tornou uma peça-chave da organização. Sua experiência de primeira mão
e sua paixão por ajudar os outros a transformaram em uma líder natural. André a observava com uma mistura de admiração e algo mais profundo que ainda não se atrevia a nomear. Uma manhã, enquanto André revisava alguns documentos em seu escritório na fundação, Marina entrou, seu rosto iluminado pela emoção. "André, você não vai acreditar", exclamou. "Lembra do Carlos, o homem que chegou há um mês? Ele acabou de conseguir um emprego estável." André sorriu, contagiado pelo seu entusiasmo. "Isso é maravilhoso, Marina." "Em que área ele foi contratado?" "Em uma empresa de construção. Ele vai começar como ajudante, mas com possibilidades de promoção", respondeu ela, sentando-se à frente dele. "É incrível ver como uma oportunidade pode mudar a vida de alguém." André assentiu, pensativo. "Fico feliz pelo Carlos e por todos que pudemos ajudar até agora. Mas sinto que poderíamos fazer mais." Marina o olhou com curiosidade. "O que você tem em mente?" "Estava pensando em expandir nossos programas de capacitação", explicou André. "Oferecer cursos mais especializados, talvez até criar parcerias com empresas locais para garantir vagas de emprego." Os olhos de Marina brilharam com entusiasmo. "Essa é uma ideia fantástica. Poderíamos até..." Sua conversa foi interrompida por uma batida na porta. Laura, a assistente de André, entrou com expressão preocupada. "Senhor Viana, desculpe a interrupção, mas há algo que o senhor precisa ver", disse, entregando-lhe um tablet. André pegou o dispositivo e franziu a testa ao ver a manchete de um artigo online. Lavagem de imagem. O repentino interesse filantrópico do magnata André Viana levanta suspeitas. Ele leu rapidamente o artigo, seu rosto escurecendo a cada palavra. O jornalista questionava as verdadeiras intenções por trás da fundação, sugerindo que poderia ser apenas uma estratégia para melhorar a imagem pública da Viana Enterprises, após algumas controvérsias recentes. "Isso é ridículo", murmurou André, passando o tablet para Marina. "Como podem questionar algo que está ajudando tanta gente?" Marina leu o artigo, sua expressão mudando de surpresa para indignação. "Eles não podem estar falando sério. Nós vimos em primeira mão o impacto que estamos tendo." André se levantou, caminhando até a janela. "O problema é que eles não conhecem a verdadeira história. Não sabem sobre nosso encontro, sobre como tudo isso começou." Ele se virou para Marina, uma ideia se formando em sua mente. Talvez devêssemos contar nossa história. Mostrar a eles que isso não é uma estratégia de relações públicas, mas algo genuíno." Marina o olhou duvidosa. "Tem certeza? Isso significaria expor muito das nossas vidas pessoais." André assentiu. "Eu sei, mas acho que vale a pena se isso significa proteger o trabalho da fundação." Após uma longa discussão, concordaram em conceder uma entrevista exclusiva a um respeitado jornalista local. A entrevista seria realizada nas instalações da fundação para que o jornalista pudesse ver em primeira mão o trabalho que estava sendo feito. O dia da entrevista chegou rapidamente. André e Marina se encontraram na entrada da fundação, ambos visivelmente nervosos. "Está pronta?", perguntou André, oferecendo um sorriso reconfortante. Marina assentiu, respirando fundo. "Tão pronta quanto posso estar. Só espero que isso ajude a fundação." A jornalista, uma mulher de meia-idade chamada Eliana Santos, os recebeu com um olhar cético. "Senhor Viana, senhorita." "Rodrigues, obrigada por me receberem. Devo advertir que serei franca em minhas perguntas." "Não esperaríamos menos", respondeu André com calma. A entrevista começou com perguntas sobre a fundação, seus programas e suas conquistas até o momento. André e Marina responderam com entusiasmo, compartilhando histórias de sucesso e planos futuros. Eliana ouvia atentamente, tomando notas. Então a conversa tomou um rumo mais pessoal. "Senhor Viana", começou Eliana, "muitos se perguntam por que um empresário bem-sucedido como o senhor de repente decidiu se envolver em trabalho filantrópico. O que realmente o motivou?" André olhou para Marina, que assentiu levemente, dando-lhe permissão para compartilhar sua história. "A verdade, Eliana, é que tudo começou com um encontro casual", começou André. E assim, pela primeira vez, compartilhou publicamente a história do seu reencontro com Marina, de como vê-la naquela situação abriu seus olhos para uma realidade que ele havia ignorado por anos. Marina também falou,
compartilhando sua experiência de viver nas ruas, e como a oportunidade oferecida por André não só a ajudou, mas inspirou a criação da fundação. Eliana ouvia, seu ceticismo inicial dando lugar a um interesse genuíno. É uma história extraordinária, disse finalmente. Mas, senhorita Rodrigues, a senhora não se preocupa que as pessoas possam pensar que está sendo usada como uma ferramenta de relações públicas? Marina sorriu com confiança. Entendo essa preocupação, Eliana, mas lhe asseguro que meu papel aqui vai muito além de ser um símbolo. Sou parte integral da tomada de decisões e vejo diariamente o impacto real que estamos tendo. Não estou aqui para melhorar a imagem de ninguém, mas para ajudar pessoas que estão na situação em que eu estive uma vez. A entrevista continuou por horas, com Eliana fazendo perguntas cada vez mais profundas sobre suas motivações, seus desafios e suas esperanças para o futuro. Ao final, ela parecia genuinamente impressionada. Devo admitir, disse enquanto guardava seu gravador, que vim aqui esperando encontrar uma operação de relações públicas bem orquestrada, mas o que vi e ouvi hoje é algo especial. Depois que Eliana foi embora, André e Marina ficaram sozinhos no escritório, exaustos mas aliviados. Conseguimos, disse Marina, deixando-se cair em uma cadeira. Espero que isso ajude a dissipar as dúvidas sobre a fundação. André assentiu, aproximando-se dela. Obrigado, Marina, por compartilhar sua história, por tudo o que você faz aqui. Eu não poderia fazer isso sem você. Seus olhares se encontraram, e por um momento, o ar entre eles pareceu carregar-se de eletricidade. Havia tanto que queriam dizer um ao outro, tantas emoções não expressadas. Mas o momento foi interrompido pelo som do telefone de André. Era Laura. Senhor Viana, disse, sua voz tensa. Há algo que o senhor precisa ver imediatamente. É sobre sua irmã, Sofia. André franziu a testa, preocupado. Sua relação com Sofia sempre havia sido complicada e eles não se falavam há anos. O que houve com Sofia? Ela deu uma entrevista, explicou Laura, e fez algumas acusações muito sérias sobre o senhor e os primórdios da Viana Enterprises. O coração de André acelerou. O que Sofia poderia ter dito? E por que agora, justo quando as coisas começavam a ir bem com a fundação? Me envie o link, disse finalmente. Vou ver imediatamente. Ele desligou o telefone e olhou para Marina, que o observava com preocupação. Está tudo bem? Perguntou ela. André sacudiu a cabeça. Não sei, mas tenho o pressentimento de que as coisas estão prestes a ficar muito complicadas. Enquanto esperava que Laura lhe enviasse o link, André não pôde evitar sentir que o chão sob seus pés começava a tremer. Os segredos do passado, aqueles que ele havia tentado enterrar por tanto tempo, ameaçavam vir à tona. E agora, com a fundação e Marina em sua vida, ele tinha muito mais a perder. O ping de uma mensagem recebida ecoou no escritório. O link havia chegado. Com um nó no estômago, André se preparou para enfrentar o que quer que Sofia tivesse revelado, sabendo que o que estava por vir poderia mudar tudo. Com o coração batendo aceleradamente, André clicou no link que Laura lhe havia enviado. A tela de seu celular se iluminou com a imagem de sua irmã Sofia, sentada em um estúdio de televisão, seu rosto uma máscara de determinação. Marina, disse André, sua voz tensa, acho que você deveria ver isso comigo. Ela se aproximou, posicionando-se ao seu lado, enquanto o vídeo começava a ser reproduzido. Estamos aqui com Sofia Viana, irmã do famoso empresário André Viana, anunciou o entrevistador. Sofia, você decidiu falar publicamente pela primeira vez sobre seu irmão e os primórdios da Viana Enterprises. O que a motivou a fazer isso agora? Sofia sorriu, mas era um sorriso frio, desprovido de afeto. A verdade sempre vem à tona, não é mesmo? Guardei silêncio por anos, mas não posso mais continuar fazendo isso. O público merece saber a verdade sobre como meu irmão construiu seu império. André sentiu o sangue gelar. Marina o olhou, preocupada. O que você quer dizer exatamente? Perguntou o entrevistador, inclinando-se para a frente com interesse. A Viana Enterprises não começou com trabalho duro e determinação como André sempre afirmou, declarou Sofia. O capital inicial veio de negócios obscuros, de acordos com pessoas pouco recomendáveis. Meu irmão estava tão desesperado para escapar da pobreza
que estava disposto a fazer qualquer coisa. André desligou o vídeo, incapaz de continuar assistindo. Deixou-se cair em sua cadeira, o rosto pálido. André, disse Marina suavemente. Isso é verdade? Ele a olhou, seus olhos cheios de angústia. Marina, É complicado. Me conte, insistiu ela, sentando-se à sua frente. Seja o que for, podemos enfrentar isso juntos. André respirou fundo, preparando-se para revelar um segredo que havia guardado por anos. Quando eu era jovem, logo depois da faculdade, estava desesperado para seguir em frente, para tirar minha família da pobreza, começou. Um dia um homem se aproximou de mim com uma proposta. Disse que podia conseguir o dinheiro que eu precisava para começar meu negócio. Naquele momento, não perguntei de onde vinha o dinheiro. Não quis saber. Marina ouvia atentamente, sua expressão indecifrável. Usei esse dinheiro para iniciar a Viana Enterprises, continuou André. E sim, o negócio decolou. Mas assim que pude, paguei até o último centavo e cortei todos os laços com esse homem. Desde então tenho dirigido a empresa de maneira completamente legítima, mas esse começo sempre foi meu segredo mais obscuro. Um silêncio pesado se instalou no escritório. Marina processava a informação, enquanto André esperava sua reação com o coração na mão. Por que Sofia decide revelar isso agora? Perguntou finalmente Marina. André sacudiu a cabeça. Não sei. Nossa relação sempre foi complicada. Ela nunca aprovou meus métodos para seguir em frente. Talvez sinta que é seu dever moral me expor. André, disse Marina, inclinando-se para a frente. Entendo por que você fez isso. O desespero pode nos levar a tomar decisões questionáveis. Mas agora, com a fundação, com todo o bem que estamos fazendo, isso poderia destruir tudo. Como se suas palavras fossem uma premonição, o telefone de André começou a tocar incessantemente. Mensagens e ligações de membros do conselho diretor, parceiros comerciais e jornalistas inundavam seu dispositivo. Temos que nos antecipar a isso, disse André levantando-se. Preciso convocar uma coletiva de imprensa, falar com o conselho diretor, explicar... Espere, interrompeu Marina, segurando-o pelo braço. Antes de fazer qualquer coisa, precisamos de um plano. Você não pode simplesmente sair e confirmar o que Sofia disse. Isso destruiria sua reputação e a da fundação. André olhou para ela, grato por sua calma em meio à tempestade. Você tem razão. Mas o que podemos fazer? Primeiro precisamos saber exatamente o que Sofia disse e que provas ela tem, sugeriu Marina. Depois podemos preparar uma resposta que seja honesta, mas que também proteja o trabalho da fundação. André assentiu, impressionado mais uma vez com a força e clareza mental de Marina. Certo, Laura pode nos ajudar a coletar todas as informações. Que vamos precisar de assessoria jurídica. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Laura trabalhou incansavelmente para reunir cada menção às acusações de Sofia na mídia. A equipe jurídica da Viana Enterprises se reuniu em caráter de emergência para avaliar a situação. E em meio a tudo isso, André e Marina trabalhavam juntos, preparando uma estratégia para enfrentar a crise. À medida que a noite caía sobre a cidade, André e Marina se encontraram novamente sozinhos no escritório, rodeados de papéis e xícaras de café vazias. Marina, disse André suavemente, quero que você saiba que, aconteça o que acontecer, meu compromisso com a fundação não vai mudar. Mesmo que eu tenha que renunciar à Viana Enterprises, continuarei apoiando nosso trabalho aqui. Ela o olhou, comovida com sua determinação. Eu sei, André, e é por isso que acredito que devemos ser completamente honestos. Seu passado não define quem você é agora, nem o bem que está fazendo. André sorriu fracamente. Obrigado por estar ao meu lado nisso. Não sei o que faria sem você. Seus olhares se encontraram e, por um momento, o mundo exterior pareceu se desvanecer. Havia tanto que queriam dizer um ao outro, tantas emoções não expressadas. Mas o momento foi interrompido por uma batida na porta. Era Roberto, o motorista de André. Senhor Viana, disse, seu rosto sombrio, há alguém aqui que insiste em vê-lo. Diz que é urgente. Quem é? Perguntou André, franzindo a testa. Diz que seu nome é Miguel Santos, respondeu Roberto.
Afirma que tem informações cruciais sobre as acusações de sua irmã. André empalideceu. Miguel Santos. O nome do homem que lhe havia fornecido o dinheiro para iniciar sua empresa tantos anos atrás. O homem com quem havia jurado nunca mais ter contato. André, perguntou Marina, preocupada com sua reação. Quem é Miguel Santos? André a olhou, seu rosto uma máscara de preocupação e determinação. Alguém do meu passado, alguém que pode ter as respostas que precisamos, ou que pode destruir tudo. Ele se levantou ajeitando seu terno. Faça-o entrar, Roberto. É hora de enfrentar meu passado de uma vez por todas. Enquanto Roberto saía para trazer o visitante, André e Marina trocaram um olhar. Ambos sabiam que o que estava prestes a acontecer poderia mudar o rumo de suas vidas e o futuro da fundação. A porta se abriu lentamente e uma figura entrou no escritório. Miguel Santos, um homem de meia idade com olhos astutos e um sorriso enigmático, olhou para André. Olá, André, disse com voz suave. Passou muito tempo. O ar no escritório ficou denso com a tensão. André, Marina e Miguel se olharam, cada um consciente de que os próximos momentos poderiam determinar o destino de tudo pelo que haviam trabalhado. A verdade estava prestes a vir à tona, para o bem ou para o mal. A tensão no escritório era palpável enquanto Miguel Santos tomava assento em frente a André e Marina. Seus olhos astutos percorreram a sala, detendo-se brevemente em Marina antes de se fixarem em André. Vejo que você chegou longe, rapaz, disse Miguel, sua voz uma estranha mistura de admiração e sarcasmo. Das ruas de um bairro pobre aos arranha-céus. Impressionante. André manteve sua compostura, embora Marina pudesse notar como seus nós dos dedos ficavam brancos ao apertar os braços da cadeira. O que você quer, Miguel? Você disse que tem informações sobre as acusações da minha irmã. Miguel sorriu, recostando-se em sua cadeira. Direto ao ponto, como sempre. Sim, tenho informações. A questão é, o que você está disposto a dar em troca? Marina interveio, sua voz firme. Senhor Santos, se você tem informações relevantes sobre esse assunto, sugiro que as compartilhe. Estamos lidando com uma situação delicada que afeta não apenas André, mas muitas pessoas que dependem da fundação. Miguel a olhou com interesse. Ah, a famosa Marina. Ouvi falar de você. A inspiração por trás de tudo isso. Fascinante como o destino entrelaça nossos caminhos, não acha? Miguel, interrompeu André, sua paciência se esgotando. Ao ponto, por favor. O homem mais velho assentiu, sua expressão ficando séria. Muito bem. A verdade é, André, que sua irmã não tem provas concretas de nada. Apenas rumores e suspeitas. Mas eu tenho os documentos originais do nosso acordo. André sentiu o sangue gelar. Você os guardou todos esses anos? Claro, respondeu Miguel com um sorriso astuto. Nunca se sabe quando algo assim pode ser útil. Marina olhou para André, preocupada. Que tipo de documentos são esses? André respirou fundo antes de responder. Contratos, promissórias, registros de transferências. Tudo que prova que recebi dinheiro de Miguel para iniciar a Viana Enterprises. Exato, confirmou Miguel. Documentos que poderiam afundá-lo se caíssem nas mãos erradas. Ou que poderiam salvá-lo se usados corretamente. O que você quer dizer? Perguntou André, cauteloso. Miguel se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com astúcia. Esses documentos também provam que você pagou cada centavo, André. Mais ainda, demonstram que você cortou laços comigo assim que pôde. Em essência, contam a história de um jovem desesperado que cometeu um erro, mas que fez tudo o possível para corrigi-lo. Marina e André trocaram olhares. Havia uma possibilidade de sair dessa situação, mas ambos sabiam que Miguel não estava oferecendo essa informação por bondade. Qual é o preço? Perguntou André diretamente. Miguel sorriu. Sempre tão perspicaz. O preço, André, é uma parceria. Quero fazer parte da sua fundação. A surpresa se refletiu nos rostos de André e Marina. De todas as demandas que esperavam, essa não estava na lista. Por quê? Perguntou Marina, cética. Que interesse você pode ter em uma organização beneficente? Miguel a olhou, sua expressão surpreendentemente sincera. Redenção, talvez. Ou talvez eu só queira fazer parte de algo bom pela primeira vez na minha vida. Passei décadas nas sombras, André. Talvez seja a hora de sair para a luz.
André estudou o homem à sua frente, procurando qualquer sinal de engano. E se eu me recusar? Então os documentos irão para a imprensa, respondeu Miguel sem hesitar. E tudo pelo que você trabalhou, incluindo esta fundação, desmoronará. O silêncio caiu sobre o escritório, enquanto André considerava suas opções. Marina o observava, sua mente trabalhando rapidamente para encontrar uma solução. Precisamos de tempo para considerar isso, disse finalmente André. Essa não é uma decisão que eu possa tomar sozinho. Miguel assentiu, levantando-se. Entendo. Vocês têm 24 horas. Depois disso, tomarei minha decisão sobre o que fazer com esses documentos. Após a partida de Miguel, André desabou em sua cadeira, o peso da situação caindo sobre seus ombros. Marina se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu braço. O que vamos fazer? Perguntou ela suavemente. André a olhou, seus olhos cheios de determinação. O que sempre fizemos, Marina, lutar. Mas desta vez, faremos do nosso jeito. Os minutos seguintes se transformaram em horas enquanto André e Marina trabalhavam incansavelmente, desenvolvendo um plano. Chamaram Laura, a equipe jurídica, até mesmo alguns dos beneficiários da fundação em quem confiavam plenamente. À medida que o sol começava a se erguer no horizonte, iluminando a cidade que despertava, André e Marina finalmente tinham um plano. É arriscado, disse Marina, olhando para os documentos espalhados sobre a mesa. Mas acho que é a nossa melhor opção. André assentiu, pegando sua mão. Concordo. Que aconteça o que acontecer. Quero que você saiba que sou grato por ter você ao meu lado nisso. Seus olhares se encontraram, e por um momento, todo o resto pareceu desaparecer. Lentamente, quase sem perceber, eles se inclinaram um para o outro. O som de uma batida na porta o sobressaltou, quebrando o momento. Era Laura. Senhor Viana, Marina, disse ela, entrando com uma expressão de preocupação. A imprensa está lá fora. Parece que alguém os informou sobre a visita de Miguel Santos ontem à noite. André se levantou, seu rosto uma máscara de determinação. Então é hora de colocar nosso plano em ação. Laura, convoque uma coletiva de imprensa para daqui a 1 hora. Marina, você está pronta? Ela assentiu, ficando de pé ao lado dele. Estou pronta. Vamos fazer isso. 1 hora depois, André e Marina se encontravam diante de uma multidão de jornalistas e câmeras. O murmúrio de expectativa preenchia o ar enquanto André se aproximava do microfone. Bom dia, começou, sua voz firme e clara. Convoquei esta coletiva de imprensa para abordar as recentes acusações sobre as origens da Viana Enterprises e para fazer um anúncio importante. Os flashes das câmeras iluminavam a sala enquanto André continuava. É verdade que, no início da minha carreira, tomei decisões questionáveis impulsionado pelo desespero e pelo desejo de escapar da pobreza. Recebi fundos de fontes que, naquele momento, não questionei o suficiente. No entanto, assim que pude, paguei cada centavo e cortei todos os laços com essas fontes. Um murmúrio percorreu a audiência, mas André continuou sem vacilar. Cometi erros como todos, mas esses erros não definem quem eu sou hoje, nem o trabalho que estamos fazendo na Fundação Viana para a reintegração social. É por isso que hoje anuncio que renunciarei como CEO da Viana Enterprises para me dedicar completamente à fundação. Exclamações de surpresa encheram a sala. Marina deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de André. Além disso, continuou ela, decidimos reestruturar a fundação. A partir de hoje, ela será dirigida por um conselho composto por beneficiários, especialistas em trabalho social e membros da comunidade. André e eu faremos parte deste conselho, mas não teremos controle unilateral sobre as decisões. André retomou a palavra. Acreditamos que esta é a melhor maneira de garantir que a Fundação continue sua missão de ajudar aqueles que mais precisam, independentemente do meu passado ou da minha reputação pessoal. Os jornalistas começaram a gritar perguntas, mas André levantou uma mão para silenciá-los. Uma última coisa, disse. Àqueles que, como Miguel Santos, possuem informações sobre meu passado, eu digo isto. Vocês não têm mais poder sobre mim. Decidi ser completamente transparente sobre meus erros e aprender com eles. Chantagem e ameaças não funcionarão mais.
Com essas palavras, André e Marina se afastaram do pódio, ignorando o caos de perguntas e flashes que deixavam para trás. Enquanto caminhavam juntos em direção à saída, Marina pegou a mão de André, entrelaçando seus dedos. "Conseguimos", sussurrou ela. André olhou para ela, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez em dias. "Conseguimos." Juntos, enquanto saíam do prédio, enfrentando o sol brilhante da manhã e o futuro incerto que os aguardava, ambos sabiam que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam juntos. A verdade havia vindo à tona e, embora o caminho pela frente fosse difícil, pela primeira vez em muito tempo, André se sentia verdadeiramente livre. O capítulo dos segredos e das sombras havia terminado. Agora começava um novo, cheio de possibilidades e esperança. Os dias que se seguiram à coletiva de imprensa foram um turbilhão de atividade e emoções. A notícia da renúncia de André como CEO da Viana Enterprises e a reestruturação da fundação abalaram tanto o mundo empresarial quanto o setor filantrópico. André e Marina se encontravam no escritório da fundação, revisando a avalanche de e-mails, ligações e mensagens que haviam recebido desde o anúncio. "É incrível", murmurou Marina olhando para seu tablet. "Temos ofertas de colaboração de organizações de todo o país. Parece que nossa honestidade inspirou muitos." André assentiu, um pequeno sorriso em seus lábios. "E olhe isso", disse mostrando-lhe seu celular. "Vários de nossos beneficiários expressaram o desejo de fazer parte do novo conselho diretor. Estão entusiasmados com a oportunidade de ter voz e voto nas decisões da fundação." Marina sorriu, sentindo uma onda de orgulho e esperança. "Isso é exatamente o que queríamos alcançar. Dar-lhes a oportunidade de ser parte da mudança, não apenas receptores de ajuda." No entanto, nem tudo eram boas notícias. André franziu a testa ao ler outro e-mail. "Alguns dos investidores da Viana Enterprises estão nervosos. Temem que minha saída afete o valor das ações." Marina se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. "Era de se esperar. Mas você deixou a empresa em boas mãos. Laura é mais que capaz de liderar a transição." André assentiu, grato por seu apoio. "Você tem razão. E honestamente, pela primeira vez em anos, me sinto livre, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros." Seus olhares se encontraram e, por um momento, o mundo pareceu parar. Havia tanto que queriam dizer um ao outro, tantas emoções não expressadas. O som da porta se abrindo os tirou de seu devaneio. Era Roberto, o motorista de André. "Senhor Viana, senhorita Rodrigues", disse ele, com uma expressão séria. "Há alguém aqui que quer vê-los. Diz que é urgente." André e Marina trocaram olhares de preocupação. Seria Miguel Santos novamente? Ou talvez Sofia, vindo confrontá-los? "Quem é?" perguntou André, preparando-se para o pior. Roberto sorriu levemente. "É a senhora Helena Viana, senhor, sua mãe." A surpresa se refletiu no rosto de André. Ele não via sua mãe há meses, ocupado como estava com a fundação e os negócios. E agora, depois de tudo o que havia acontecido, "Faça-a entrar, por favor", disse finalmente. Momentos depois, Helena Viana entrou no escritório. Aos 60 anos, ainda mantinha um ar de dignidade e força que André sempre havia admirado. Seus olhos, idênticos aos do filho, percorreram a sala antes de se fixarem em André. "Mãe?", disse André, levantando-se para cumprimentá-la. "Não esperava te ver aqui." Helena se aproximou, seus olhos cheios de uma mistura de orgulho e preocupação. "André, meu filho", disse, tomando seu rosto entre suas mãos. "Vi as notícias. Como você está?" Antes que André pudesse responder, Helena notou a presença de Marina. "E você deve ser Marina", disse, voltando-se para ela com um sorriso caloroso. "Ouvi muito sobre você." Marina, surpresa com o calor de Helena, sorriu timidamente. "É um prazer conhecê-la, senhora Viana." "Por favor, me chame de Helena", respondeu a mulher mais velha. Então, olhando para ambos, acrescentou: "Acho que temos muito o que conversar." Os três se sentaram e, por um momento, o silêncio preencheu a sala. Finalmente, Helena falou. "André", começou, sua voz suave mas firme, "quero que você saiba que estou orgulhosa de você, da decisão que tomou, da honestidade que demonstrou." André piscou surpreso.
Mas, mãe, o que eu fiz? Os erros que cometi? Helena o interrompeu com um gesto. Todos cometemos erros, filho. O importante é como os enfrentamos e aprendemos com eles. E você demonstrou uma força e uma integridade que me enchem de orgulho. As palavras de sua mãe tocaram algo profundo em André. Ele sentiu que as lágrimas ameaçavam sair, mas as conteve. Helena continuou. Quando você era pequeno e morávamos naquele apartamentinho, eu sonhava em ver você triunfar, em ver você escapar da pobreza. E você conseguiu, André. Mas agora vejo que você alcançou algo ainda maior. Você encontrou um propósito, uma maneira de ajudar outros a escapar dessa mesma pobreza. Marina, comovida pelas palavras de Helena, interveio suavemente. André tem sido uma inspiração para todos nós na Fundação. Sua visão e seu compromisso mudaram muitas vidas. Helena sorriu, olhando para Marina com aprovação. E você, querida, tem sido uma parte fundamental dessa mudança. André me contou sua história, como ele te conheceu, como você inspirou a criação da Fundação. Obrigada por estar ao lado dele, por ajudá-lo a encontrar seu verdadeiro caminho. André olhou para Marina, seus olhos cheios de gratidão e algo mais, algo que ainda não se atrevia a nomear. Marina tem sido minha força, minha guia. Eu não poderia ter feito nada disso sem ela. O momento foi interrompido pelo som do celular de André. Era uma mensagem de Laura. É sobre Sofia, disse André, franzindo a testa ao ler a mensagem. Ela quer falar comigo, diz que é importante. Helena suspirou. Sua irmã sempre foi complicada, mas acredito que, no fundo, ela também está buscando seu caminho. Talvez seja a hora de vocês dois conversarem, realmente conversarem. André assentiu, sentindo uma mistura de apreensão e esperança. Você tem razão, mãe. É hora de enfrentar também essa parte do meu passado. Marina pegou sua mão, dando-lhe um aperto reconfortante. Estarei com você se precisar de mim. Helena observou a troca com um sorriso conhecedor. Vejo que há mais do que uma parceria profissional entre vocês dois, comentou suavemente. André e Marina se olharam, um leve rubor tingindo suas faces. Havia tanto que ainda não haviam dito, tantos sentimentos que mal começavam a reconhecer. Mãe, começou André, mas Helena o interrompeu com um sorriso. Vocês não precisam me explicar nada, meus filhos. Só lembrem-se de que a vida é curta e que o amor, quando é verdadeiro, é o presente mais precioso que podemos receber. Com essas palavras, Helena se levantou. Agora, se me dão licença, acho que vocês têm muito trabalho a fazer. E eu tenho uma filha com quem preciso conversar. Antes de sair, Helena abraçou André e depois, para a surpresa de Marina, abraçou-a também. Cuidem um do outro, disse-lhes. E não se esqueçam de me visitar em breve. Quero saber tudo sobre os planos para a Fundação. Depois que Helena saiu, André e Marina ficaram em silêncio por um momento, processando tudo o que havia acontecido. Sua mãe é uma mulher incrível, disse finalmente Marina. André assentiu, um sorriso caloroso em seu rosto. Ela é, e tem razão em muitas coisas. Ele se virou para Marina, pegando suas mãos entre as suas. Marina, Mas antes que pudesse continuar, o telefone tocou novamente. Era a hora da reunião com o novo conselho diretor da Fundação. Ambos suspiraram, conscientes de que a conversa que precisavam ter teria que esperar um pouco mais. Mas enquanto se preparavam para a reunião, compartilharam um olhar cheio de promessas não ditas e esperanças para o futuro. O caminho pela frente ainda estava cheio de desafios. A reconciliação com Sofia, a transição na Viana Enterprises, o crescimento da Fundação. Mas pela primeira vez em muito tempo, André se sentia verdadeiramente otimista. Com Marina ao seu lado e o apoio de sua mãe, sentia que podia enfrentar qualquer coisa. Enquanto saíam do escritório juntos, André percebeu que, apesar de ter renunciado ao seu império empresarial, nunca se sentira tão rico. Havia encontrado algo muito mais valioso. Um propósito, uma conexão genuína e talvez, apenas talvez, o início de um amor verdadeiro. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A Fundação Viana para a Reintegração Social florescia sob sua nova estrutura, com o conselho diretor composto por beneficiários e especialistas trabalhando em harmonia para expandir e melhorar seus programas.
André e Marina se encontravam no novo centro comunitário da Fundação, supervisionando os últimos preparativos para a grande inauguração. O edifício, uma antiga fábrica renovada, agora abrigava salas de treinamento, um refeitório social, uma biblioteca e escritórios de aconselhamento. É incrível, não é? Disse Marina, olhando ao redor com orgulho. Há um ano, isso era apenas um sonho. André sentiu um sorriso caloroso em seu rosto. E agora é uma realidade, graças a você. Marina se voltou para ele, seus olhos brilhando. Graças a nós, André. Isso é algo que construímos juntos. Por um momento, eles se olharam em silêncio, a tensão entre eles palpável. Haviam estado tão ocupados com a fundação que mal tiveram tempo para explorar os sentimentos que cresciam entre eles. O momento foi interrompido pela chegada de Laura, que agora dividia seu tempo entre a Viana Enterprises e a fundação. André, Marina, disse ela, aproximando-se com um tablet na mão. Tenho notícias, Sofia está aqui. André ficou visivelmente tenso. Apesar dos meses passados e das tentativas de reconciliação, sua relação com a irmã ainda era tensa. Onde ela está? Perguntou. Na entrada principal, respondeu Laura. Diz que quer falar com você antes da inauguração. André olhou para Marina, que lhe deu um aceno encorajador. Vá, disse ela suavemente. É hora de fechar esse capítulo. Com um suspiro, André se dirigiu à entrada. Lá encontrou Sofia, parecendo desconfortável e fora de lugar no burburinho dos preparativos. Sofia, cumprimentou André, mantendo um tom neutro. Não esperava te ver aqui. Sua irmã o olhou, seus olhos refletindo uma mistura de emoções. Eu queria ver por mim mesma o que você construiu aqui, disse finalmente. André assentiu, surpreso com a honestidade em sua voz. Gostaria de fazer um tour? Sofia assentiu, e juntos começaram a caminhar pelo centro. André lhe mostrou as diferentes áreas, explicando os programas e serviços que ofereceriam. À medida que avançavam, ele notou como a expressão de Sofia mudava de ceticismo para algo parecido com admiração. Isso é impressionante, André, admitiu finalmente Sofia, parando na biblioteca. Nunca imaginei que você faria algo assim. André a olhou, sentindo que algo em seu relacionamento começava a mudar. Por que você fez isso, Sofia? Por que decidiu expor meu passado na mídia? Sofia suspirou, evitando seu olhar. Eu estava com raiva, eu acho. Com raiva porque sentia que você tinha deixado sua família para trás, que tinha se esquecido de onde veio. E quando soube dos seus negócios com Miguel Santos, senti que era meu dever moral expor isso. Você poderia ter falado diretamente comigo, disse André, sua voz misturando frustração e tristeza. Eu sei, respondeu Sofia, finalmente olhando-o nos olhos. E sinto muito. Vendo tudo isso, entendo que me equivoquei. Você realmente mudou, não é? André assentiu lentamente. Cometi erros, Sofia. Mas estou tentando corrigi-los, fazer algo bom com o que conquistei. Um silêncio se instalou entre eles, anos de mal-entendidos e ressentimentos começando a se dissipar. Você acha, começou Sofia, sua voz trêmula, que poderíamos começar de novo, tentar ser uma família novamente? André sentiu que um peso era tirado de seus ombros. Eu gostaria disso, disse suavemente. Mamãe ficaria feliz. Sofia sorriu, um sorriso genuíno que André não via há anos. Ela sempre foi a mais sábia de nós, não é? Juntos, voltaram à área principal, onde Marina os esperava. Ao ver os irmãos juntos, um sorriso iluminou seu rosto. Marina, disse André, acho que você não teve a oportunidade de conhecer formalmente minha irmã, Sofia. As duas mulheres se cumprimentaram, a tensão inicial dando lugar a uma cordialidade cautelosa. Ouvi muito sobre você, disse Sofia. Parece que você teve um grande impacto na vida do meu irmão. Marina sorriu, olhando para André com carinho. Foi um caminho de mão dupla. Ambos aprendemos e crescemos juntos. O som de pessoas chegando interrompeu a conversa. A cerimônia de inauguração estava prestes a começar. Deveríamos nos preparar, disse André. Então, voltando-se para Sofia, acrescentou. Você vai ficar para a cerimônia? Sofia assentiu. Gostaria disso e talvez possamos jantar juntos depois, nós três. Há muito o que conversar.
Enquanto se dirigiam ao palco improvisado, André se viu refletindo sobre o caminho que o havia levado até aquele momento. De um jovem desesperado para escapar da pobreza a um empresário bem-sucedido, mas vazio, e agora era alguém que finalmente sentia que estava fazendo uma diferença real no mundo. A cerimônia de inauguração foi emocionante e cheia de esperança. Beneficiários da fundação compartilharam suas histórias, falando de como os programas haviam mudado suas vidas. Especialistas em trabalho social elogiaram a abordagem inovadora da fundação. E quando chegou o momento de André falar, ele se viu momentaneamente sem palavras, dominado pela emoção. Olhou para a plateia, vendo os rostos daqueles a quem a fundação havia ajudado, sua equipe dedicada, sua mãe e irmã na primeira fila, e Marina, de pé ao seu lado, sua presença um pilar de força e apoio. Há um ano, começou, sua voz ecoando pelo salão. Pensei que tinha tudo, sucesso, riqueza, poder, mas estava vazio por dentro. Foi um encontro casual, um rosto do passado que me fez perceber que eu havia perdido de vista o que realmente importa na vida. Seus olhos encontraram os de Marina, e ele sentiu uma onda de gratidão e algo mais profundo, algo que já não podia negar. Esta fundação nasceu daquele momento de clareza, da compreensão de que todos merecemos uma segunda chance, uma oportunidade de nos reintegrarmos, de encontrarmos nosso lugar no mundo. E no processo de ajudar outros a encontrar seu caminho, encontrei o meu próprio. Ele fez uma pausa, olhando para sua família, sua equipe, os beneficiários. Este centro é mais do que apenas um edifício. É um símbolo de esperança, de renovação, da força que surge quando nos unimos para nos ajudar mutuamente. É um testemunho do que podemos alcançar quando nos atrevemos a sonhar, a acreditar em segundas chances e a agir com compaixão e propósito. As palavras de André foram recebidas com um aplauso ensurdecedor. Enquanto a cerimônia se encerrava e as pessoas começavam a explorar o novo centro, André se viu rodeado de bem-wishers e jornalistas. Em meio ao caos, sentiu uma mão deslizar na sua. Era Marina. Conseguimos, sussurrou ela, seus olhos brilhando de orgulho e algo mais. André olhou para ela, sentindo seu coração acelerar. Sim, conseguimos. Juntos. Naquele momento, rodeados pelo fruto de seu trabalho e o início de um novo capítulo, André soube que já não podia mais negar o que sentia. Ele havia encontrado não apenas seu propósito, mas também o amor que sempre ansiara. Enquanto o sol começava a se pôr, banhando o centro em uma luz dourada, André percebeu que este não era o fim de sua história, mas o começo de uma nova e emocionante aventura. Uma aventura que ele estava ansioso para empreender, com Marina ao seu lado e um futuro cheio de possibilidades pela frente. Um ano havia se passado desde a inauguração do Centro Comunitário da Fundação Viana para a reintegração social. A cidade de São Paulo amanhecia, suas ruas ganhando vida com o burburinho das pessoas que começavam seu dia. Em uma pequena cafeteria no centro, André esperava, seus dedos tamborilando nervosamente sobre a mesa. O sino da porta tocou e Marina entrou, seu rosto se iluminando ao vê-lo. Ela se aproximou e se sentou à sua frente, um sorriso caloroso em seus lábios. "Bom dia", disse ela, sua voz suave. "Por que tanto mistério, André?" Sua mensagem parecia urgente. André pegou suas mãos entre as suas, seu coração batendo acelerado. "Marina, há algo que preciso te dizer. Algo que tenho querido dizer há muito tempo." Ela o olhou expectante, uma mistura de curiosidade e esperança em seus olhos. "Este último ano foi o mais significativo da minha vida", começou André. "Construímos algo incrível juntos, ajudamos tanta gente, mas no processo percebi algo mais." Ele fez uma pausa, reunindo coragem. "Me apaixonei por você, Marina. Sua força, sua compaixão, sua visão. Você me inspira todos os dias a ser uma pessoa melhor. E não consigo imaginar minha vida sem você." Os olhos de Marina se encheram de lágrimas, um sorriso radiante iluminando seu rosto. "Oh, André", sussurrou, "eu também te amo. Acho que já te amava há muito tempo." Eles se inclinaram um para o outro, compartilhando um beijo terno e cheio de promessas. Quando se separaram, ambos riam suavemente,
a alegria borbulhando em seus peitos. Tenho mais uma coisa para te perguntar, disse André, tirando uma pequena caixa do bolso. Ele a abriu, revelando um lindo anel. Marina Rodrigues, você me daria a honra de se casar comigo? Marina ofegou, seus olhos brilhando de emoção. Sim, André. 1000 vezes sim. Enquanto André deslizava o anel em seu dedo, a cafeteria explodiu em aplausos. Os outros clientes, testemunhas silenciosas deste momento de amor, compartilhavam sua alegria. Saíram da cafeteria de mãos dadas, caminhando pelas ruas da cidade que tanto significava para ambos. Dirigiram-se ao centro comunitário, onde tinham uma reunião programada com o conselho diretor. Ao entrar, foram recebidos por rostos sorridentes e felicitações. A notícia de seu noivado havia se espalhado rapidamente. Parabéns, exclamou Laura, aproximando-se para abraçá-los. Já estava na hora, se me permitem dizer. Helena, a mãe de André, se aproximou com lágrimas nos olhos. Meus filhos, disse abraçando-os aos dois. Nada poderia me fazer mais feliz. Até mesmo Sofia, que havia estado trabalhando na fundação como voluntária nos últimos meses, se aproximou com um sorriso genuíno. Parabéns, irmão. Marina, bem-vinda oficialmente à família. A reunião do conselho se transformou em uma improvisada celebração, mas também em uma oportunidade para refletir sobre o caminho percorrido e os planos futuros. Carlos, um dos primeiros beneficiários da fundação e agora membro do conselho, tomou a palavra. Há um ano eu estava na rua, sem esperança. Hoje tenho um trabalho estável, um lar, e faço parte de algo maior do que eu mesmo. E sei que há milhares como eu lá fora, esperando uma oportunidade. Suas palavras ecoaram na sala, lembrando a todos o propósito que os unia. André se levantou pegando a mão de Marina. O que alcançamos até agora é apenas o começo, disse. Tenho uma proposta para fazer ao conselho. Todos o olharam com interesse, enquanto ele continuava. Proponho que expandamos nosso modelo para outras cidades. Imaginem centros como este em Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador. Poderíamos mudar vidas em todo o país. A proposta foi recebida com entusiasmo, e logo a sala zumbia com ideias e planos. Marina observava André com orgulho, maravilhada com sua visão e determinação. Quando a reunião terminou, André e Marina decidiram dar um passeio pelo bairro onde tudo havia começado. Caminharam pelas ruas onde uma vez haviam se reencontrado, onde a centelha da fundação havia nascido. Pararam em frente ao pequeno mercado onde haviam se visto pela primeira vez depois de tantos anos. É incrível como um momento pode mudar tudo, refletiu Marina. André assentiu, apertando sua mão. Naquele dia, quando te vi aqui, senti que minha vida estava prestes a mudar. Não fazia ideia de quanto. Continuaram seu passeio, cumprimentando os vizinhos que os reconheciam. Muitos se aproximavam para agradecê-los pelo trabalho da fundação, compartilhando histórias de como suas vidas haviam melhorado. Ao entardecer, subiram ao terraço do edifício da fundação. Dali podiam ver a cidade se estendendo em todas as direções, as luzes começando a piscar no horizonte. Sabe, disse André, abraçando Marina por trás, enquanto observavam o pôr do sol. Houve um tempo em que eu olhava para esta cidade e só via oportunidades de negócios, formas de aumentar minha fortuna. Marina se recostou nele, ouvindo atentamente. Agora, continuou, vejo possibilidades. Vejo vidas que podemos mudar, comunidades que podemos fortalecer. E tudo começou com você, com sua história, com sua força. Marina se virou em seus braços, olhando-o nos olhos. Fizemos isso juntos, André. Sua visão, sua determinação. Você inspirou tanta gente. Você mudou tantas vidas, incluindo a minha. Eles se beijaram suavemente, o sol poente os banhando em uma luz dourada. Está pronta para o próximo capítulo? Perguntou André, um sorriso brincalhão em seus lábios. Marina assentiu, seus olhos brilhando de antecipação. Com você estou pronta para qualquer coisa. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, André e Marina permaneceram abraçados, seus corações cheios de amor e esperança. Eles haviam percorrido um longo caminho desde aquele encontro casual no mercado. Haviam enfrentado desafios, superado obstáculos e, no processo, não apenas mudado suas próprias vidas, mas as de inúmeras pessoas.
A Fundação Viana para a Reintegração Social era mais do que um projeto filantrópico. Era um testemunho do poder da segunda chance, da força que surge quando as pessoas se unem por uma causa comum. E para André e Marina, era o legado de seu amor, um amor nascido da compaixão e fortalecido por um propósito compartilhado. Enquanto as primeiras estrelas começavam a brilhar no céu noturno, André e Marina olharam para o futuro com otimismo. Sabiam que o caminho pela frente não seria fácil, que haveria desafios e obstáculos. Mas também sabiam que juntos, com o apoio de sua família, sua equipe e a comunidade que haviam construído, poderiam enfrentar qualquer coisa. O som de risos e música vinha do centro comunitário abaixo deles, onde uma celebração improvisada havia começado. Era um lembrete constante das vidas que haviam tocado, das esperanças que haviam reavivado. "Vamos", disse Marina pegando a mão de André. "Estão nos esperando." Juntos desceram para se juntar à celebração, prontos para começar o próximo capítulo de suas vidas. Um capítulo cheio de amor, propósito e a promessa de um futuro melhor para todos aqueles que pudessem alcançar. E assim, no coração de São Paulo, uma história de redenção, amor e esperança continuava a se desenrolar, tocando vidas e mudando o mundo, uma pessoa de cada vez.